Aleluia. Peço perdão para os irmãos. Eu peço perdão, né? Porque o sonoplasta não está aqui. E eu quero deixar uma live hoje, né? Vamos falar sobre a suprema excelência do amor, né? A suprema excelência do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, na qual está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Vamos começar a live, vamos fazer uma oração primeiro, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, diante da Tua presença, eu apresento, meu Deus, agora neste momento na qual as pessoas estão entrando para ouvir essa palavra, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha falar na minha boca, que seja o Senhor falando, meu Pai. Que essa palavra venha adentrar nossas casas, nosso coração, meu Deus, para que nós venhamos, meu Pai, sermos mais fortes espiritualmente. Só o Senhor é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai. Somos dependentes do Senhor, que seja o Senhor falando na minha boca, Pai, nesta noite. E que esta palavra venha entrar nas casas, Pai, na vida das pessoas. Em nome de Jesus, assim nós pedimos ao Senhor, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Então, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu destruísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me importaria. O amor é sofredor, benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal dos outros. O 6 vai dizer dessa maneira: não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, e havendo línguas cessarão, e havendo ciência desaparecerá. Meu Deus, aleluia. Porque em partes conhecemos, e em partes profetizamos. Porque, aleluia, o 9 vai dizer assim novamente, porque em partes conhecemos, e em partes profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. A palavra de Deus vai nos ensinar, ela está nos ensinando, daqui a pouco a gente vai estar lendo mais alguns textos, ela está nos ensinando que se você não entender o amor de Jesus Cristo, se você não entender o amor verdadeiro, porque Jesus, ele nos prova o amor verdadeiro dele. Jesus Cristo de Nazaré nos prova o amor verdadeiro dele. Como que Jesus nos provou? Morrendo na cruz do Calvário por mim e por você. Então, ele se sacrificou pela minha vida e pela tua vida. Então, o que está querendo dizer? Que tem pessoas que precisam entender o amor. E não adianta fazer as obras sem as obras incompletas, porque é necessário o amor, né? O amor tem todas as coisas. Olha lá que vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal. A Bíblia está dizendo: se não tivesse amor, seria como um metal, né? Então, o que vai dizer no 2? E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, ainda que eu tivesse o dom de profecia
e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, aleluia, e não tivesse amor, nada disso adiantaria. Está entendendo? Então, o que é necessário nós entendermos o amor de Jesus Cristo? Nós precisamos entender o amor de Jesus Cristo. De que maneira que nós precisamos entender o amor de Jesus Cristo? Amando uns aos outros como a nós mesmos. De que forma você deseja que a sua vida progrida? De que forma você quer que o teu filho cresça, faça uma faculdade? Você quer o seu filho, que o seu filho seja um homem de Deus, que o seu filho seja uma mulher de Deus, sua filha, uma mulher de Deus, seu filho um homem de Deus. Então o seu filho, você deseja, você quer o melhor para ele. E que amor que Jesus está nos ensinando? É esse mesmo amor. Por quê? Como que eu vou explicar isso para você? De que forma que você vai entender que é esse mesmo amor? Eu vou explicar para você. Eu tenho meu filho. Eu quero o melhor para o meu filho. A pastora Valquíria, que está aqui, quer o melhor, que está aqui assistindo, quer o melhor para o filho dela, para os filhos dela, né? O Eliandro, todos os que estão assistindo aqui, quer o melhor para os seus filhos. Então saiba que aquele que está do teu lado, que não for seu filho, né, de sangue, mas saiba que ele é filho de Jesus Cristo. Saiba que quem criou ele, quem fez ele é Jesus. Está certo que a palavra vai dizer que nós nos tornamos filho legítimo. Quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos filho legítimo, herdeiro do trono. Então esses que estão perdidos, cegos espiritualmente, a Bíblia vai dizer que Jesus veio buscar os que estavam perdidos. Jesus veio para os fracos, cativos, algemados e doentes. Como assim? Um dia nós também fomos assim. Um dia nós éramos fracos, um dia nós éramos cativos, doentes espiritualmente, e não tinha esse Jesus que nós temos hoje. Talvez lá no passado você até cria em Jesus Cristo. Talvez você até cria. Eu vou falar talvez porque é só você e Deus. Mas a fé que você tem hoje, a fé que eu tenho, a fé que a pastora Valquíria tem, a fé que muitos homens de Deus hoje têm, as mulheres de Deus, não se compara à fé que nós tínhamos lá atrás. Porque a fé que nós temos hoje é uma fé que completa, né? Que nós devemos amar o nosso inimigo. Como assim, pastor? Como que eu tenho que amar o meu inimigo? Porque Jesus te levantou, representante de Cristo, embaixador, né, para ensinar a palavra de Deus, para levar a palavra de Deus aos cativos oprimidos. Então é necessário que nós ensinamos, é necessário que, se você ainda está começando, é necessário você sentar para aprender, para poder ensinar. Então aprenda, busque, estude a palavra de Deus, tira dúvidas com seus líderes. Aonde tiver dúvida, tira dúvida. Conheça Jesus Cristo de Nazaré no jejum, na consagração, na oração, na leitura bíblica. Na leitura bíblica. E a Bíblia vai dizer que nós, lá no versículo 12 do capítulo 12, né, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, vai dizer assim, ó: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. É Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou, a mão não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se a orelha disser, porque não sou do olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se todo o corpo fosse olho, presta atenção, igreja,
Aqui está dizendo, né? O Senhor está nos mostrando. Se todo o corpo fosse olho, aonde estaria o ouvido? Imagina aí, pastora Valquíria, se todo o corpo fosse olho, aonde estaria o ouvido? Glória a Deus. Mas, aleluia. Então, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, aonde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, aonde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo só. O que está querendo dizer a palavra de Deus, Sagrada Escritura? Que se todo o teu corpo fosse olho, aonde estaria a perna? Ou onde estaria a orelha? O que Jesus está querendo dizer com isso? Que nós devemos espalhar o amor, porque a placa da igreja, para algumas pessoas, separa, né? A placa da igreja vai separar o nome da denominação, o nome do ministério. Mas aqui não está falando de placa de igreja, aqui está falando de um só corpo, de uma só igreja, na qual Jesus vai vir buscar a sua igreja, vai vir buscar o povo de Deus, na qual nós estamos sendo preparados para o noivo, e nós somos a noiva. Não está falando de placa A, nem placa B, nem placa C. Por que eu estou entrando aqui no capítulo 12 e estava lendo o 13, daqui a pouco a gente vai para o 13. Aqui a Bíblia está nos ensinando que nós, pastores, igrejas, devemos andar unidos. Devemos dar as mãos, numa só fé, numa só visão. Nós estamos buscando o mesmo Jesus universal que é de todos. Esse Jesus que eu ensino é o mesmo Jesus de todos, de todas as pessoas. Está entendendo? Então Jesus está ensinando aqui o amor, e que ele, Jesus Cristo de Nazaré, é de todos e todos é dele. Você está entendendo? Então Jesus está dizendo para nós amarmos uns aos outros e nos unirmos, né? Se a pessoa está doente, ajude. Se o seu inimigo pedir água, dá de beber. Se o seu inimigo te pedir comida, dá de comer. É assim que nós somos. É assim que os cristãos é. Está entendendo? Então nós temos que unir as igrejas. Nós temos que unir o povo. Nós temos que unir os irmãos em Cristo, porque no grande dia do arrebatamento vai ser todo mundo junto, não vai ter A e nem B. Então vamos pregar o amor de Jesus Cristo na terra, porque Jesus está voltando. Eu estou fazendo essa live hoje porque amanhã vai ter culto aqui na igreja, 7h30, mas vai ser culto aqui na live. E os irmãos vão assistir esse culto em casa. Mas hoje eu senti vontade de trazer essa palavra. E amanhã Deus vai preparar uma outra palavra que vai ser forte também. Olha o que vai dizer o 3 do capítulo 13. E ainda que destruísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Você pode dar toda a sua fortuna para os pobres, você pode entregar o teu corpo, a sua vida, mas se você não tiver amor, nada disso vai aproveitar, nada disso vale a pena. Então nós devemos ensinar o amor de Jesus Cristo na terra. Nós devemos, olha o que vai dizer o 4. O amor é sofredor e benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Igreja, está bem claro aqui, o versículo 6, o 4, né? Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu vou ler o 4 e já pulo
para os 6, só para entender. O amor é sofredor benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, é o 6. Não folga com injustiça, mas não folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquilados. Olha o que a Bíblia vai dizer: havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em partes conhecemos, e em partes profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Em parte será aniquilado. E quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face agora. Conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Porque agora vemos por espelho, em enigma. Estou no 12 de novo. Mas então veremos face a face. E agora conheço em partes, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E estes 3 mandamentos, esses 3, mas o maior destes 3 é o amor. Então o amor, ele precisa de ter todos os outros, né? É necessário. Eu posso ter, né, a fé e a esperança, mas também eu tenho que ter o amor para com o próximo. A Bíblia vai me ensinar, Jesus vai nos ensinar, que se eu estou à frente do meu irmão e não consigo amá-lo, como eu posso dizer que amo Jesus Cristo de Nazaré que eu não estou vendo? Aí a Bíblia vai dizer que somos mentirosos, porque para nós amarmos Jesus, primeiramente nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então é necessário que nós aprendamos o amor. Então, quando Jesus está dizendo que o corpo dele, para formar o corpo dele, precisa de todos os membros, né? Agora eu fui lá para o capítulo 12, né? Então, a unidade dos membros do corpo, né, de Cristo. Então, para formar o corpo dele, o corpo de Jesus Cristo, precisa dos membros. E os membros somos nós. É a pastora Valquíria, é o pastor Alair, é os pastores que estão assistindo, é os obreiros que estão assistindo, e aqueles que não estão assistindo. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. E todos nós formamos o corpo de Cristo. Então nós precisamos de entender isso. Muitas pessoas entendem, mas não praticam. Nós precisamos de ajudar uns aos outros. Nós precisamos de nos unir, né? Porque o inimigo, ele é unido. Pensa que não, ele é unido. Eles são organizados. E nós, os cristãos, o povo de Deus, precisa de união. Precisa de abrir a visão espiritual. Precisa de abrir a audição espiritual. Nós precisamos enxergar aquilo que o natural, que o homem natural não enxerga. O que é isso? O homem natural, ele ira e peca. O homem espiritual, ele pode até irar, mas ele não pode pecar, né? Por ser um ser humano, ele pode ficar nervoso ali na hora, mas ele não pode pecar, né? Ele não pode bater de frente. Alguém bate de frente com você, né, e te afronta, você está sendo lapidado, sabia? Eu e você está sendo lapidado. E essas pessoas que nos afrontam, né, porque Jesus disse: passaríamos lutas e aflições, venceríamos, né? Que tudo que Jesus passou, tudo que nós estamos passando, Jesus já passou. Ele passou mais difícil que nós. Mas a Bíblia fala que Jesus vai falar: tudo que vós estão passando, eu já passei, né? O que Jesus está dizendo? Que Jesus venceu a morte, que nós também venceríamos. Como que vamos vencer? A Bíblia vai dizer
que quando nós estamos no pecado, e ainda estamos praticando o pecado, nós estamos mortos espiritualmente. Aí quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário por amor de nossa vida, Ele nos dá o direito de ressuscitar também com Ele. Da mesma maneira que Jesus ressuscitou, Deus nos dá o direito de ressuscitar. De que maneira? Jesus ressuscitou dos mortos. Ele venceu a morte, né? Então Jesus nos dá o direito de ressuscitar dos mortos. Então Ele nos tira do lamaçal do pecado, envia homens e mulheres de Deus até você, até aqueles que estão caídos, dá as mãos para eles levantar e fala: levanta-te e anda agora, né? Tira lá do pecado. Por isso que sempre os pregadores estão dizendo, nunca Deus estou usando a boca deles, né? A palavra diz, nunca esquece da onde eu te tirei. Porque se você lembrar da onde Deus te tirou, você não vai querer voltar para lá. Está entendendo? Não é para nós ficar se apegando em passado, se apegando. Como aquele povo que estava no Egito e ficava se apegando quando ele estava escravo, que lá era melhor, não sei o que, alguns, né? Então nós não temos que ficar se apegando em passado. Não, se eu tivesse no pecado era melhor. Não é não. Se eu tivesse no mundão era melhor. Não é de maneira alguma. Se eu tivesse na prostituição era melhor. De maneira alguma. Para a carne tudo bem. Mas você é um homem novo. Você é uma mulher nova. A conversão em Jesus Cristo significa que a velha natureza foi enterrada. A velha natureza já morreu. E agora nasceu o novo homem, a nova mulher. Aí por parábolas a Bíblia vai dizer que você volta ao ventre da tua mãe e nasça novamente. Agora para o espiritual. Você já percebeu que dentro do ventre da nossa mãe, nós estamos, eu creio, se eu não estiver enganado, mas eu creio que lá dentro tem um líquido, né? Uma bolsa, um líquido. Nós já está submerso lá na submersão. Aí quando nasce, que fura aquela bolsa, aí sai o líquido, aí abre a bolsa lá e você nasce, né? Dá para ver isso aí perfeitamente quando é a cesárea. Eu assisti o nascimento do meu filho, foi assim. Então, aonde que eu quero chegar com isso? Só para você entender. Olha a semelhança. Muitos podem falar que não tem nada a ver, né? A Bíblia vai dizer assim que quando você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, você nova criatura é. Você passa a ser filho legítimo. Aí você vai para o batismo. Aí o batismo... você vai ser submergido. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu te mergulho e te trago de volta. Então a velha natureza morreu. Mas você percebeu a ligação que tem entre o batismo? Eu não estou dizendo que no ventre da tua mãe você foi batizado, de maneira alguma. Mas que tem uma certa semelhança. Porque quando a Bíblia vai dizer que você volta ao ventre da tua mãe e nasce de novo, lá no ventre da tua mãe tinha o quê? Líquido. Você está entendendo? Então eu vejo uma certa semelhança. Mas onde você quer chegar com isso, pastor? É porque tudo é plano divino. Tudo é plano divino. Se você for no Salmo 139... quando Deus está falando com Davi, e Davi está falando com Deus, se eu não me engano ali nos 17 ou no 18, mas está ali, Davi vai dizer assim, que quando os meus ossos estavam em oculto, pode conferir lá depois em Salmo 139, quando os meus ossos estavam em oculto, o Senhor já me conhecia. Então antes do desenvolvimento de Davi dentro do ventre da mãe dele, bem antes, Jesus já conhecia Davi. Aonde que eu quero chegar com isso?
Então vamos lá, um pouquinho para trás. Aleluia. Mas por que você está falando disso com amor? Tem tudo a ver. Então nós vamos lá no Jardim do Éden. Talvez você está achando estranho, que talvez você nunca ouviu dessa maneira. Você vai lá agora no Jardim do Éden. E Deus começa a desenhar Adão naquele barro. Faz o olho, faz o nariz, faz a boca. Aí você vai pegar o Salmo 139 e vai ligar nessa passagem bíblica. Então, antes de Deus formar Adão, Adão já foi formado dentro de Deus. Hey, the fly. Então, quando Davi fala assim, que quando os meus ossos estavam em oculto, o Senhor já me conhecia. Antes de entrar nas entranhas da mãe dele, antes dele ser formado, ele foi formado dentro de Deus. Forte, né? Aí ele escolheu Davi para nascer. Escolheu o olho, escolheu a boca, escolheu o nariz. Opa, parece que nós está lá no Éden agora, em a formação de Adão. Da mesma maneira. Então Davi estava dentro de Deus. E quando ele ia ser fecundado, se eu não estiver enganado, é embriões, Jesus escolhe um daqueles com a característica de Davi. E aí Davi foi escolhido para nascer, mas já com a formação dentro de Deus. Por isso, igreja, que quanto mais nós aprendemos a Bíblia, quanto mais nós aprendemos a Bíblia, mais longe da terra você não quer ficar mais na terra. Porque você não se sente mais na terra. Porque você começa a ter visão de coisas celestiais, algo celestial. Porque não dá, se eu for contar as experiências que eu passo com Deus, as pessoas que não passou ainda vai falar que é mentira. Então, quando você tem uma experiência com Deus, e direto eu tenho essa experiência, graças a Deus, você não quer voltar para a terra mais, você quer ficar lá. Eu vou contar uma experiência minha, só que eu não sei se eu posso até ser criticado aí nas lives, mas não tem problema, o importante é que eu sei que é verdade, né? O que tem a ver essa experiência com a Bíblia? O amor de Deus para nós. Então, não vou contar todos os detalhes, eu vou contar em partes, tá? Nem todos os detalhes devem ser falados, mas é benção, é tudo benção. Então, eu estava na minha casa e fui para um lugar. Após, aquela madorninha vir, eu fui para um local. E esse local já não era mais terreno, era celestial. Era algo que não dá para te explicar. É uma experiência. E lá eu tive em vários lugares, não preciso de entrar em detalhe, é só para você entender. E quando eu entendi que eu não estava mais na terra, para entender, talvez você não precisa de acreditar, mas eu vou passar essa experiência. Quando eu senti a presença de Deus tão forte na onde eu estava, eu não quis mais voltar para a terra. E falei para o Senhor, não volto mais para a terra, não quero. E acordei 3:30 da manhã chorando, bravo porque eu não queria ficar lá. Então, quando você passa a estudar a Bíblia, como que eu vou chegar nessa área agora? Quando você começa a estudar a Bíblia, e aqui não estou mentindo não, igreja, é verdade, tudo que eu estou falando é de Deus. E quando você começa a estudar a Bíblia, você não quer parar mais de ler, não é assim? É uma experiência também. Você começa a ler. No começo do ministério não, dá o que fazer para entender alguma coisa. Mas quando Deus vai abrindo a sua visão espiritual, você já leu um monte de passagem bíblica na qual já dava ali umas 3 pregações. Já aconteceu isso comigo muitas vezes. 3, 4 pregações. Meu Deus. Mas aí você começa a ter uma experiência com Deus, porque você começa a ler a Bíblia, você começa a viver aquela passagem bíblica. É como se você estivesse lá, não estou falando que você está lá, mas é como se você estivesse. Então, essa sensibilidade, essa experiência que nós temos com Deus, quando lemos a Bíblia, quando oramos,
e quando falamos com Deus, e quando estamos no nosso quarto, quando estamos no monte, quando estamos no altar, é a mesma forma. Então existe 2 tipos de oração que eu quero explicar hoje, só para entender. Tem a oração que o crente ou qualquer outra pessoa pode fazer essa oração. Ele ajoelha e vai orar. E ele ora meio que rápido, está cansado. Ou às vezes ele não foca muito. É como se saísse só o que está na boca. Sai no pensamento, vai para a boca e sai ali. Então essa oração ela vai subindo. E quando ela chega ali nas regiões celestiais, ela não acaba de chegar, porque ela sobe como se fosse uma fumaça. Aí ela some. Porque você não colocou o coração nessa oração. Para a sua oração chegar até Deus, você precisa de colocar o teu coração com fidelidade, com verdade nas palavras que está sendo dita. Então, quando a sua oração vai para o céu, Jesus já avalia tudo. E quando você ora, quando você está falando com Deus, guarde essa experiência. Quando você está falando com Deus, com o Pai, e essa oração está saindo de dentro de você, só para você entender, vamos dar uma pausa nessa oração. Lembra quando você está muito triste? Lembra quando você está a ponto de explodir? Aí você consegue desabafar com alguém? E a hora que você começa a falar, você já começa a chorar? Porque você está falando com o coração. E quando orarmos a Deus é da mesma maneira. Talvez não saia nem lágrimas, mas é da mesma maneira. Com intensidade. Sabe quando alguém está falando com você e você conversa com a pessoa e você percebeu que a pessoa nem sabe o que você está falando? Nem está ligando pelo que você está falando? Só para você entender. Então a oração que chega até o céu, que é essa oração verdadeira, quando a Bíblia vai dizer que Ana estava lá de frente ao templo, que ela chorava aos pés do Senhor, que ela era estéril, e ela foi muito humilhada, porque naquela época a mulher que não podia ter filho era humilhada. Então Ana rasgou o coração dela, meu Deus. E imediatamente Deus respondeu a oração dela. Então nós temos que pegar essa oração de Ana e ser como exemplo na nossa vida. E aquela oração da Ana, eu vou usar a oração dela então. Aquela oração da Ana subiu como uma chama de fogo. Ela não subiu como uma fumaça. Ela subiu como uma chama de fogo. Tentaram impedir essa oração de chegar lá, mas eles não conseguem, os demônios, eles que estão ali nas regiões, eles não conseguem nem chegar perto dessa tocha de fogo. Porque ela sobe queimando todas as rochas que tiver no caminho. E ela chega no céu muito rápido. Essa é a oração que chega até o céu. Então guarde, a oração que chega até o céu sobe como uma tocha de fogo. A oração que não chega aos céus, que é uma oração, Senhor, Deus, obrigado Jesus, eu dando um exemplo, tá? Obrigado Jesus por esse dia, Senhor, abençoa todo mundo, abençoa o hospital, abençoa todo mundo, abençoa o enfermo, abençoa o cativo, o oprimido, o algemado. Abençoa Jesus, estou cansado, vou dormir. Você não vai falar, estou cansado, vou dormir, estou dando um exemplo. Você ora 10 minutos, mas está tudo rápido assim, você não foca no enfermo, você não foca no desejo no teu coração dele ser curado. E quando você fala, abençoa lá a pastora Valquíria, está aqui assistindo, né? Abençoa a pastora Valquíria, mas eu não foquei a intenção, o meu coração, Senhor, a pastora Valquíria está lá na casa dela agora assistindo essa live, Senhor. Fala com ela, Jesus. O impossível para o homem é possível para Deus, filha minha. Senhor, ajude a tua filha, Pai. Essas lutas que ela está passando vai passar.
Essa tempestade vai passar, porque quando passar a vitória é certa, Senhor. Tá vendo? Aqui eu pus o meu coração. Eu tenho certeza que a pastora Valquíria vai receber lá na casa dela agora. Eu pus no coração mesmo agora. E eu tenho certeza que ela sentiu também. Essa oração, com intenção de ajudar a pessoa. Essa oração que agrada a Deus. Não é aquela oração rápida. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia. Nos dai hoje, perdoa nossos dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Nos deixe cair em tentação, mais livre de todo mal, pois teu reino, teu poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Você acha que chegou até Deus? Eu vou falar nós. Às vezes ficamos na frente de uma televisão, quanto tempo? Você vai assistir um filme, quanto tempo demora esse filme para acabar? Você não fica lá ligado para saber o que vai acontecer no final? A oração, não estou nem comparando com o filme, não tem nada a ver. Muitas das vezes tiramos mais tempo para as coisas da terra do que para Deus. Eu ia para dentro descansar agora, ia deixar a pregação para amanhã às 7h30, mas amanhã vai ter mesmo. Né? Dia de quarta, sexta, domingo vai ter live às 7h30. Para as pessoas que não podem vir na igreja, assistir em casa, porque não pode vir mesmo, né? Então vai estar só eu aqui, Espírito Santo, meu filho e só, né? E todos que vão estar assistindo em casa. Mas amanhã eu vou estar ministrando de novo, 7h30. Já estou convidando todos a participar, aqueles que estiver nas lives dos pastores deles, tudo bem, mas aqueles que não tiver, vem assistir amanhã às 7h30. Eu quero dizer para vocês, pessoas que estão ouvindo, que as pessoas se esfriaram muito. A Bíblia vai dizer que o amor de muitos esfriarão, né? Não querem mais ir na igreja. Então tudo isso está acontecendo. Eu creio. Nós fez 14 dias no monte lá, consagração, tudo. Nós fez 14 dias no monte. E eu creio que essa pandemia vai passar. Mas foi só um aviso de Deus. As pragas vai vir tudo aí. Mas calma que é por partes. É por partes. Porque a Bíblia cumpre dia a dia. É por partes. Dessa vez, eu vou dizer assim, sem medo de errar. Dessa vez é para Deus. Deus está chamando a nossa atenção. Está chamando a atenção daqueles que não davam valor nos cultos. Vinha nos cultos só dia de domingo. Tinha domingo que nem vinha. Não estou falando só de membros, não. Estou falando de obreiros. Obreiros. E hoje estão sentindo falta dos cultos. Hoje, quem não assistir a live, tem que se virar e buscar a presença de Deus. Tem que ir para o quarto. Tem que buscar. Mas será que está buscando? Ai, tá. Tem gente falando aí nas redes sociais que saudade do culto. Tem gente falando, quando eu tinha os cultos eu não dava valor, agora eu estou com vontade. É isso que Jesus está mostrando. Que agora não dá tempo de ficar dormindo. Como na pregação passada foi falado, que Jesus virá como ladrão. É só uma parábola. Ele vai vir sem nos avisar. E várias pessoas da nossa igreja estão sonhando com arrebatamento. Eu sou um deles. Diante de Deus. E aí os irmãos chegam em mim e falam, pastor, eu também sonhei com arrebatamento. Tem gente que está sonhando 2 vezes na semana com arrebatamento. Tem pessoas dizendo, olha Senhor, eu não quero ficar, e ficou. Aí Jesus está falando assim, eu estou te dando uma oportunidade, porque ainda não aconteceu, só estou mostrando que se não colocar a vida no altar, se não colocar a vida no altar, não vai ser arrebatado. Como assim, pastor? Está falando que eu estou em pecado? Não. Quando Deus te mostra, é porque tem alguma coisinha para mudar ainda. Você pode, às vezes, você não precisa de estar em prostituição, não precisa de estar em
em pecados graves, né? Porque pecado é tudo igual, né? Para Deus é tudo igual. Pecado, não tem pecadinho nem pecadão, é tudo igual. Talvez você não está abraçando a causa. Talvez você não está na seara verdadeiramente. Talvez você tem só o cargo, mas não executa ela. Talvez você tem só o cargo, mas não... É só nome. Mas na hora de obedecer o pastor, não obedece. O pastor fala, gente, vamos evangelizar. Tem um monte de gente, parece um ou dois. Aí muita gente fala, panelinha do pastor. Sabe que panelinha que é essa? Não tem panelinha. É os que estão na mesma visão que o pastor. Esses não saem do lado do pastor. Eles oram junto, eles consagram, eles buscam, vai para o monte junto. Eles estão sempre junto, fazendo algo bom, algo de Deus. Aí vem as coisas boas, passa junto também. Vem os presentes de Deus, recebe junto. Aí tem gente que fala, o pastor só liga para aqueles lá. Não, não é isso. Tira isso da mente. Isso é seta. Aquele que anda com o pastor na mesma visão, ele vai para o monte, ele ora, ele jejua, ele consagra. Ele jejua, ele ora em casa. Eu não posso ir no monte, mas está lá na mesma batalha, em casa. Está sempre junto, pastor, que dia que vai me ajudar? Quero ir, nem precisa esperar que você convidado, ele já se oferece. Então, não está fazendo a vontade de Deus. Questiona, fica questionando, né? Tudo questiona. Tem gente que olha a riqueza do outro, né? Mas a Bíblia vai dizer que é melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Buscai primeiro o meu reino e as outras coisas serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo aí? Eu tenho certeza que eu vou dizer agora. Se eu estiver errado, me corrijam. Jesus não está te oferecendo fortuna, não. Jesus está dizendo assim, eu te alimento e eu te visto. Eu te alimento e eu te visto. Faz a minha obra. Não te preocupa com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã só pertence a mim. Só a Jesus, não pertence a nós. Então vamos dar o nosso melhor hoje, como se o amanhã não existisse. E todos os dias dar o nosso melhor para Jesus. Porque Jesus deu o melhor dele. Deus deu o único filho dele, que veio na terra, né? E veio por meio de nós. O verbo se fez carne e veio no meio de nós. E morreu e pagou um alto preço. Pela minha e pela tua vida. Então o arrebatamento vai acontecer. Mas eu preciso de entender o amor de Jesus. Se eu não entender o amor de Jesus, eu não vou ser salvo. Estou sendo honesto. Pastor, mas salvação não é individual? É individual salvação. A salvação é individual. Mas a Bíblia está dizendo que se não houver o amor, não adianta nada. Então nós precisamos de ter o amor, o dom do amor, entender ele, que ele não faz acepção de pessoas, nós temos que amar a todos. Se o teu inimigo te pedir água, dá-lhe de beber. Se o teu inimigo te pedir de comer, dá-lhe comida. Tem gente que fala assim, se a pessoa vir aqui, eu dou um murro na cara dela. Não é assim que a pessoa fala. Se a pessoa vir aqui, eu nem vou olhar na cara dela. Você acha que vai ser salvo nessa situação? De maneira alguma. Porque é fácil de saber. Lembra o que Jesus faria nesse momento. Jesus ia lá e abraçaria a pessoa. Dava uma palavra de amor, uma palavra de conforto. Né? Então, quando Deus aparece pessoas contra você, contra a tua vida, fica feliz, para falar a verdade. Fica feliz. Porque Deus é na sua vida, está incomodando mesmo o inferno. E ajuda aquela pessoa, tadinha, que ela precisa de ajuda. Ela está cega espiritualmente. Ajuda ela. Ajuda aquela pessoa. Se a pessoa fala mal dos outros para você, ajude ela a parar de falar mal. Ensina ela na Bíblia. Se a pessoa é contendeira, não critica ela, não. Ajuda ela na Bíblia.
Mas não aponta ela, não. Vai lá na Bíblia, vai com carinho. Você vai ganhar ela para Jesus. Mas se você chegar falando que você vai para o inferno, aí você vai empurrar ela para as trevas. Chega com carinho, oferece ajuda, oferece uma atenção que talvez essa pessoa não tenha atenção nem dentro da casa dela. Eu te garanto que essa pessoa vai te ouvir. E você vai conseguir ensinar Jesus Cristo de Nazaré para ela, ou para ele. Porque você está indo com amor, que é o que foi dito aqui agora. As pessoas estão carentes de amor. Amor verdadeiro, não é amor interesseiro. Tem gente que ama as pessoas com interesse. Não é assim? Meu Deus, é dessa maneira. Então, meu Deus, ame-as como se fosse teu filho. É difícil? Porque Jesus, ele cita na palavra, Sagrada Escritura, que ele é como um pai de família. O pai de família educa os filhos e também Deus nos educa. Então nós todos somos de Jesus, mas nós precisamos decidir se vamos ser filho legítimo ou bastardo. Então vamos ensinar a Bíblia, vamos ensinar o amor. Vamos ensinar Jesus para eles. Porque o arrebatamento já está aí. Eu sei que você que está assistindo, às vezes já sonhou com arrebatamento também. Mas agora está muito frequente os sonhos de arrebatamento. Fala para o meu povo que já estou voltando. Prepara o meu povo porque eu já estou voltando. Ajude o meu povo porque eu estou voltando. Não é assim? Nós prega o evangelho, ensina a Bíblia. Mas às vezes nós estamos deixando de lado, sabe quem? Parente nosso. E não adianta, no dia do arrebatamento você não vai conseguir correr atrás de seus parentes. Busca, ajude eles agora enquanto dá tempo. Amigos também. Muitos parentes nossos não é convertido ainda. Porque nós não estamos ensinando religião. Nós estamos ensinando Jesus universal, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus de todos. A gente não está falando de placa de igreja. A igreja nossa é aberta para qualquer pessoa. Todos eles vão ser bem-vindos. O espírito, o macumbeiro, o feiticeiro, o bruxo, o catolicismo, todas as denominações que quiser ir na nossa igreja está bem convidado. O mendigo, todas as pessoas. Porque nós não vamos ensinar religião, nós vamos ensinar Jesus Cristo de Nazaré. E aí nesse culto, se tiver pessoas assim, vai ouvir a palavra de Deus. Jesus vai dizer, agora é comigo. E aí você vai ganhar pessoas que você vai ficar de boca aberta. Porque Jesus vai te usar para ganhar essas pessoas. E aí você nunca vai esquecer do que Deus está fazendo na sua vida. Você está entendendo? Então vamos ensinar o amor para as pessoas. Vamos ensinar o amor para as pessoas. O amor de Jesus Cristo. Porque agora o 12, porque agora vemos por espelho, vou ler o 11, do capítulo 13. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora tem responsabilidades. A Bíblia vai dizer que nós devemos ser como uma criança na humildade. Olha o 12. Porque agora vencemos por espelho, em enigmas, mas então veremos face a face. E agora conheço em partes, mas então conhecerei como também sou conhecido. E agora, pois, permanecei a fé, a esperança e o amor. Tem que ser os três. Tem que ter isso aqui tudo. E estes três, mas o maior destes três é o amor. Então precisa de pregar amor. Porque Jesus Cristo é amor.
E todas as vezes que você for ficar bravo com alguém, lembra se Jesus ficaria bravo com essa pessoa. Porque Jesus disse assim: Pai, na cruz, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Lembra? Então todas as vezes que for afrontar alguém, pensa o que Jesus faria. Porque não é que nós temos que ter a mente de Cristo e fazermos o que Jesus fez. Ensinar o Evangelho, ensinar o amor dele. Então nós temos que ensinar o amor. E através do amor vamos ganhar as pessoas, que as pessoas estão carentes de amor. Porque as pessoas não entendem o amor. O amor não cobra. Ele não é invejoso. Ele é pacífico, paciente. O amor verdadeiro ama, mesmo que não te amem. Entende? Então, vou deixar essa palavra com você hoje. Obrigado pela sua atenção. Aqueles que não puderam assistir, vai assistir depois, que hoje está postando. Eu quero pedir para você entrar lá no meu canal do YouTube. Eu estou com 53 pessoas que estão me seguindo, mas precisa de mais gente para nós levar a palavra nos 4 cantos da terra. Então me ajude. Entre lá no meu canal do YouTube, porque depois eu vou estar postando o vídeo direto do YouTube, você vai ter o link. E deixa um joinha lá e seja seguidor lá, porque é para alcançar. Através do YouTube, através da palavra, eu já alcancei um jovem de Maceió, acho que é Maceió, se eu não me engano. E ele pediu minha ajuda, pediu solicitação, meu zap. Ele pediu minha ajuda. E eu já estou ajudando pessoas que eu não conheço. E vai começar a aparecer outras pessoas pedindo ajuda. Pessoas pedindo socorro. Que esse mesmo jovem, né, não vou dizer o nome dele, mas esse mesmo jovem disse que, chorando, que Deus mostrou para ele que o mundo estava se acabando e ele ficou. E ele pediu minha ajuda porque ele era firme na presença de Deus, mas depois se afastou de Deus. Para as coisas mundanas, né? E hoje eu estou ajudando este jovem. E depois que eu conversei com ele, até as vestes dele mudou. Já pôs gravata, já tirou foto. Falou que está firme lá com o pastor dele. E pediu ajuda para ele ficar forte, para ele não cair mais. Porque Jesus mostrou para ele que ele vai ficar se ele não voltasse para os caminhos do Senhor. Então está tendo muito sonho, muita visão. Não duvide quando alguém falar para você de um sonho que está vindo um arrebatamento. Jesus já está usando as pessoas com sonhos. Se você tiver... Não para engrandecer minha vida, não. Porque eu tive uma outra visão. E nessa visão o Senhor falava para mim que me deu discernimento dos sonhos. Então eu não vou sair discernindo sonho à torta direita, não. Porque eu tenho responsabilidade com o dom. Se Deus me der o discernimento, estarei aqui à disposição. Mas se na hora você contou o sonho e Deus não deu, eu não falo nada. Porque senão eu estou pecando. Mas Deus tem confirmado que Ele me deu o discernimento. Então, Deus tem me usado para ajudar as pessoas nessa área. Então, quero dizer para você dessa maneira. Fique firme na presença de Deus, pega essa palavra, guarda no teu coração. Tá? E pregue o amor. Aí você vai ver as coisas acontecer. E os milagres acontecer dentro da igreja. Não vou falar isso para engrandecer nossa igreja, não. Os milagres de Deus estão em todas as igrejas. Mas aqui eu posso dizer porque eu estou vivendo ele, o milagre de Deus. Nós temos a Glória que foi curada de um caroço na boca, que ela já ia para a biópsia. Né? A gente colocou o azeite lá, que ficou enterrado. A gente fez propósito de unção de cura, até desse coronavírus. A gente fez propósito de cura, né? E nós pedimos para Deus nos dar responsabilidade nesse azeite que está com unção. Para Deus nos dar responsabilidade. O que é responsabilidade? Nem todos nós não podemos ministrar a cura, só aquele que Deus permitir, entendeu? Porque tem gente que está na desobediência e está passando por um processo de lapidação, então não pode interferir nesse processo. Então nós temos que ter sabedoria nessa área. A pessoa está sendo lapidada para voltar para os caminhos do Senhor. Se Deus mandar, nós vai lá, ora e vai acontecer. Então ela foi curada, né? Assim que saímos da casa dela, explodiu aquele caroço, ao pus de sangue, e ela foi curada. Aí veio uma mulher aqui, nossa igreja, antes de fechar,
com uma dor muito forte assim na barriga. Fomos lá, passamos um azeite, ela falou que estava sofrendo daquela dor faz muito tempo. E ela foi curada automaticamente. Nós temos ela como testemunha. Tudo que eu estou falando aqui tem como eu provar. Aí, se eu não me engano, foi segunda-feira, a gente ia para o monte para fazer a live lá. Aí estava chovendo, aí veio no meu coração para ir para casa do meu padrasto, onde minha mãe mora. E eu tinha colocado o azeite no caroço, ele me mostrou o caroço, veio no meu coração para passar o azeite nele. Tinha um caroço grande, uma bola grande assim na barriga dele. Aí passamos um azeite e fomos embora, ministramos a cura em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aí eu fui ministrar lá a live, tá lá no YouTube também, o testemunho dele, tudo, a confirmação. Aí ele me chama na cozinha antes da live, levanta a camisa e fala aqui, Isaías, ó. Cadê o caroço? Assim que Deus te usou ali para passar o óleo ungido, o caroço desapareceu. Ele foi curado. Então naquela live, se eu não me engano é segunda-feira, tá lá o testemunho dele. E ele foi curado. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem que dar testemunho dos milagres de Deus. Tem que dar testemunho. Lembra dos 10 leprosos? Lembra deles? Aí, eles foram curados, os 10. Aí Jesus falou, cadê os 9? Por que Jesus falou isso? Porque só voltou um para agradecer a Deus. E quem que era? Samaritano. A Bíblia vai dizer que ele, ali sem entender mesmo ali o que Jesus está falando, ele aceitou Jesus. Aí Jesus falou, cadê os 9? Então, o milagre não tem, Deus faz os milagres. Não tem diferença se é pequeno ou se é grande. É tudo igual, é milagre. Então vamos dar testemunho, porque já vai começar a acontecer nas igrejas. Não é só que não, vai começar a acontecer nas igrejas curas e milagres. E os pastores sérios que vão buscar, vão orar, vão buscar, e Deus vai fazer aí na sua igreja também. Por que eu estou dando esse testemunho? Qual que é a diferença de Jesus curar ou perdoar os pecados deles? Pensa direitinho o que eu estou dizendo. Né? Porque Jesus, ele nos cura, nosso coração, nossa alma. E quando ele perdoa, a pessoa está livre de tudo aquele processo. Jesus jogou no mar de esquecimento aquelas erros, aquelas falhas, aquelas imundícies. Agora vida nova, meu filho, vida nova, minha filha. E aí? Então já está acontecendo os milagres. E muitos outros que já aconteceu aqui também. Pessoas que nem veio dar testemunho. Olha, eu não posso nem falar, que senão eu não tenho como provar que a pessoa não voltou para dar testemunho. É coisa grande. Nós precisamos dos testemunhos das pessoas. Por quê? O pastor Zé está fazendo milagre? Não. Faz nada, o homem não faz nada. Mas se você buscar, Jesus vai usar a sua vida para acontecer um milagre. E o milagre está chegando na tua casa. Amém? Se você tem fé, e eu creio que você tem, a vitória já é tua. Aí tem gente que critica quando a gente fala da vitória. Vai falar assim, mas ele entregou a vitória, mas cadê a vitória? É porque a pessoa que é fé natural, ele não enxerga a vitória. Nós enxerga ela antes de acontecer. Entendeu? Nós sabemos que vai acontecer. Então, por isso que nós falamos, a vitória já está na tua mão. Porque o impossível aos olhos do homem é possível aos olhos de Deus. E o sobrenatural você vai viver. Eu estou falando porque vai acontecer. Alguém vai colocar nessa knife aqui e vai falar assim, no comentário. Depois vocês deixam comentário lá, pedido de oração, tá? Se quiser fazer pedido de oração agora já também, eu vou estar orando para você já. Eu vou orar aqui na live. Se você quiser colocar o alvo, o objetivo, eu vou estar falando o seu nome e orando naquele objetivo. Tá bom? Porque esse pedido de oração agora ao vivo, eu oro ao vivo. Aí se você não quiser, você coloca lá depois e depois eu vou estar orando no particular com Deus aqui. Mas a vitória tua é instantânea. Ela é instantânea. Entendeu? O que é instantâneo, pastor? Porque a Bíblia vai dizer, tudo que pedires em meu nome eu te considerei. O que é isso? Tem que estar na obediência. Não é qualquer um que está desobediente, não. Tem que estar na obediência. Tudo que pedires em meu nome eu te concederei. Então vamos desenvolver essa fé de cura, essa fé de milagre, porque quem vai fazer o milagre é Jesus Cristo de Nazaré. E vai te usar como vaso.
E os dons estão aí. Na minha, na tua vida. Vamos começar a ministrar sobre as pessoas. E vamos começar a ir para a rua pregar a palavra. Ah, mas não pode sair na rua. Mas a uma hora ou outra você vai ver algum vizinho, alguma coisa, já prega a palavra. Tá entendendo? Às vezes você vai no banco, viu alguém, opa, deixa uma palavra lá. A pessoa está precisando. Deixa nem que for, Jesus te ama. Porque se aquela pessoa tiver com o espírito do suicídio, ela vai lembrar que Jesus ama ela e não vai suicidar, olha aí. A palavra de Deus nunca fica em vão. Na hora que a pessoa mais estiver precisando, ela vai lembrar daquela palavra que você lançou no coração dela, ou dele. Eu vou encerrar. Se tiver alguém pedindo oração, escreve aí para mim, que eu vou estar orando pela tua vida. E se não for, depois você deixa escrito aí, eu vou estar orando pela tua vida, particular com Deus aqui. Que Deus venha abençoar a sua vida. Agradeço a pastora Valquíria, né, profetizando. Agradeço a vida dela por estar assistindo essa live. E eu creio que outras pessoas também vão assistir depois. E que vou colocar no YouTube, lá no meu canal. E essa palavra vai buscar e vai alcançar as pessoas. Tá? Que Deus te abençoe sua vida, pastora Valquíria, seu esposo, sua família, o ministério de vocês. Amo muito a vida de vocês. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Todos que estão assistindo também. Né, todos os obreiros, né, da nossa igreja. Todos os pastores, todos os obreiros, todos os cooperadores das outras igrejas, da nossa igreja, não dá para falar todos os nomes, meus amigos pastores, todos. Que Deus venha abençoar a sua vida. Eu vou fazer uma oração para todos então. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença, Senhor da glória, eu entrego a vida daqueles que estão assistindo a live e vão assistir ainda. Visita a casa deles. Visita a família deles. Visita, meu Deus, as necessidades deles. Não deixa, meu Deus, que falte a comida dentro da casa das pessoas. Meu Deus, ajude essas pessoas, dê estratégia, envie gente para ajudar elas, Pai. Não deixe que falte a luz, a água, não deixe que falte as coisas para essas pessoas que estão em casa, Pai. Abençoa a vida dos meus amigos pastores, dos obreiros, desta cidade, São Sebastião do Paraíso, pastor Moreira que está em casa juntamente com a esposa, pastora Terezinha, todos os meus amigos, a Glória, corpo de obreiro, todos os membros da igreja, todos os participantes da igreja, visitantes, visita, Senhor, cada um deles, cobre eles com teu manto sagrado, tua cobertura espiritual, livra eles do laço do inimigo, do passarinho e da peste perniciosa. Pai, abençoa cada um deles. Que essa noite, meu Pai, eles venham ter experiência com o Senhor em sonho, visão. Que o Senhor venha falar com cada um deles, com cada um de nós. Senhor, que esta oração venha chegar até o trono do Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo que tens feito na minha vida e na vida de cada um, meu Deus. Livre-nos, protege, nos guarda. Pai, visita, meu Pai, aquele que está acamado. Leva, Pai, a cura para eles, Jesus Cristo de Nazaré. Visita aqueles que estão, meu Pai, com suspeita dessa doença. Que eles venham a ser curados em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Visita, meu Pai, os brasileiros que estão presos em outros países e não pode voltar para o Brasil por enquanto. Dê paz no coração deles. Calma eles, Pai. Visita, meu Pai, a obra missionária. Visita os missionários nos campos. Visita as igrejas, Pai. Dá sabedoria para as polícias, para a vigilância sanitária, Pai. Dá sabedoria para eles, meu Pai, conversar com os pastores. Que eles não venham, meu Pai, fechar as igrejas, Pai. Dá sabedoria para eles. Protege a polícia, protege a vigilância sanitária. Livra eles de todo perigo. Protege o prefeito. Protege, meu Pai, cada governador. Protege, meu Pai, o presidente da República, Bolsonaro, que está lutando aí por nós, pelos cristãos. Pai, visita cada um, Pai. Nos guarda, nos protege. Dê forças para Israel, porque Israel, meu Deus, a palavra vai cumprir ali, eles vão passar muita luta. Dê forças para eles aguentar, Pai. Pai, obrigado por essa palavra de hoje, obrigado pela live que o Senhor permitiu, obrigado por cada um que vai assistir, cada um que já está assistindo. Pai, me ajude que essa palavra chegue nos 4 cantos dessa terra, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai.
Desde já eu te agradeço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Quero dar um testemunho, irmão. Antes de você sair da live, eu quero dar um testemunho. Eu não vou falar o nome, que eu não sei se eles gostariam que eu falasse o nome. Mas o Senhor colocou no meu coração e eu fui fazer visita hoje. Aleluia. E Deus abençoou a minha vida. Deus supriu minhas necessidades de alimento. Deus abençoou a minha vida. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar. Quero agradecer esse casal abençoado que me abençoou. Que Deus venha abençoando a vida deles. Que Deus venha multiplicando na vida deles, em todas as áreas da vida deles. Pai, obrigado, Jesus. E que o Senhor venha ajudar todas as pessoas que precisam também, Pai. Visita o celeiro de cada um, Pai, que não venha faltar farinha na panela, que não venha faltar nada para eles, Pai. Abençoa cada um que está precisando agora neste momento. Esse é o meu testemunho. Bênçãos e vitória. Aleluia. Obrigado. Vou encerrar com a bênção apostólica. Quer dar um alô, filho? Bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos vós. Que a igreja diga amém. Leva a sua vitória no nome de Jesus. E até amanhã às 7h30, em nome de Jesus. Obrigado.